Muito boa noite. Como sabem, foi ontem decretado pelo Sr. Presidente da República o estado de emergência que entrará em vigor precisamente daqui a 24 horas. Reunimos hoje extraordinariamente do Conselho de Ministros para proceder à regulamentação do decreto do Sr. Presidente da República, tendo em vista responder às 4 questões centrais que tínhamos colocado quando solicitámos que fosse decretado o estado de emergência. Por um lado, eliminar as dúvidas jurídicas da possibilidade de haver uma medição da temperatura, da possibilidade de testagem, a possibilidade de utilizarmos os meios necessários, quer do setor privado, do setor social e do setor cooperativo, garantir a possibilidade de que um conjunto de tarefas podiam ser realizadas por pessoas que não são profissionais de saúde e que também podemos alocar a essas tarefas pessoas que têm outros conteúdos funcionais e, finalmente, poder proceder à limitação da circulação em certas horas do dia ou em certos dias da semana. Gostaria de começar por chamar a atenção de como é que chegámos aqui. No dia 14 de outubro, quando decretámos propusemos à Assembleia da República que aprovasse uma lei que impusesse a obrigatoriedade de utilização das máscaras, eu disse que a situação do país era grave. Tínhamos então um número de 2.000 novos casos por dia. Menos de um mês depois, nós temos mais de 6.000 novos casos por dia. Significa isto que o conjunto de medidas que têm sido adotadas desde outubro e o ajustamento dos comportamentos do conjunto da nossa comunidade não tem sido suficiente para podermos controlar este crescimento da pandemia, como este gráfico bem ilustra. Gostaria mesmo de chamar a atenção, comparando com o que aconteceu na primeira vaga. Na primeira vaga da pandemia, no pior dia que o nosso sistema de saúde teve de enfrentar, nós tivemos um máximo de 1.302 pessoas internadas, das quais 271 nos cuidados intensivos. Neste momento, ao dia de hoje, nós temos 2.420 pessoas internadas, das quais 366 em cuidados intensivos. Isto significa que não podemos ter a menor dúvida de que tudo há que fazer para conseguir controlar a pandemia. A primeira medida tem a ver com o controle da temperatura, que já tem vindo a ser praticada e de forma relativamente pacífica, no acesso a locais de trabalho, estabelecimentos de ensino, meios de transporte, espaços comerciais, culturais ou desportivos, e que é agora regulamentada no âmbito do estado de emergência para que não haja dúvidas jurídicas sobre a possibilidade da imposição deste mecanismo de controle. Por outro lado, prevemos também a possibilidade da realização de testes de diagnóstico no acesso a um conjunto de espaços ou instituições. Hoje, felizmente, já estão disponíveis não só os testes de diagnóstico, que levam bastantes horas a termos resposta, como começam a ser vulgarizados os testes antigénios, que podem dar respostas em curto espaço de tempo. Já procedemos à aquisição de 100.000 unidades, temos neste momento encomendadas 400.000, estamos a participar numa call conjunta da União Europeia para a aquisição destes testes de diagnóstico e eles têm vindo a ser disponibilizados crescentemente. É por isso que prevemos a possibilidade de poder ser exigido a realização de testes rápidos para acesso a estabelecimentos de saúde, a lares, a estabelecimentos de ensino, na entrada e saída do território nacional, seja por via aérea, seja por via marítima, nos estabelecimentos prisionais e ainda em outros locais que venham a ser definidos
pela Direção-Geral de Saúde como devendo-se poder ser objeto da realização de testes rápidos. Terceiro lugar, a utilização, preferencialmente por acordo, de equipamentos de estabelecimentos de saúde do setor social, do setor privado, do setor cooperativo. Neste momento, por acordo, já temos só para doentes Covid 116 camas contratadas na ARS Norte, com o Hospital Fernando Pessoa, com o Hospital da Trofa, com a CUF Porto e ainda também com a União das Misericórdias Portuguesas. Por outro lado, temos no trabalho com o conjunto das IPSS e das Misericórdias, temos vindo a encontrar resposta para as chamadas altas sociais, ou seja, para encontrar soluções alternativas para as pessoas que, já tendo alta clínica, se mantêm nos hospitais por razões sociais. Desde março até agora já conseguimos reinstalar cerca de 920 pessoas, mas temos dinamizado e acelerado este processo. Na última semana foram 146 pessoas que foram recolocadas, estão previstas serem recolocadas mais 80 na próxima semana, ao mesmo tempo que foram já contratadas, designadamente com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, a possibilidade de, quer em Lisboa e também com outra instituição no Porto, mais cerca de 100 camas para o Hospital de Retaguarda. Outra medida que está prevista no estado de emergência é a possibilidade da mobilização de recursos humanos para apoiar todos os profissionais de saúde, em particular os profissionais de saúde pública, em particular os profissionais de saúde dos cuidados de saúde primários, nas ações de rastreio e também nas ações de acompanhamento e vigilância de pessoas em confinamento obrigatório. Nesse sentido, vamos mobilizar um conjunto de pessoas de trabalhadores do setor público, que estão em isolamento profilático, trabalhadores de grupo de risco, professores sem componente letiva atribuída, para além de militares das nossas Forças Armadas. Neste momento estão já identificados um conjunto de 915 funcionários públicos que, estando neste momento sem atividade no seu local de trabalho, por integrarem grupos de risco, mas que estão aptos naturalmente a desempenhar esta função, poderão ser mobilizados para apoiar os profissionais de saúde. E também 128 docentes, sem componente letiva atribuída, que se poderão juntar também a este esforço nacional para apoiar os profissionais de saúde na capacidade de rastreamento e de vigilância. A medida mais restritiva das liberdades que está prevista no decreto do Sr. Presidente da República, que decreta o estado de emergência, é a possibilidade da limitação da circulação no conjunto destes 121 concelhos, em algumas horas do dia ou alguns dias da semana. Como já tinha sido referido várias vezes, a partir da próxima segunda-feira haverá uma proibição de circulação na via pública entre as 23 horas e as 5 horas da manhã do dia seguinte, naturalmente com exceções de pessoas que têm de ir trabalhar, pessoas que regressam do trabalho à sua casa, pessoas que têm que sair por um motivo de urgência, seja para ir a um estabelecimento de saúde, seja para ir a uma farmácia, seja para ir a acudir a alguém, um familiar que esteja doente, para além deste conjunto de exceções, limitação desta liberdade de circulação. Muitas pessoas têm posto em causa a utilidade desta medida. Ora, a razão fundamental que explica esta medida é que a esmagadora, nós temos a nítida noção que no convívio social tem um contributo muito importante para a disseminação das situações de contágio. E que parte desse convívio social se desenvolve naturalmente no período pós-laboral.
querendo compatibilizar, como temos feito até agora, o esforço de limitar o mínimo possível a vida das pessoas, ter o menor impacto possível em setores económicos como a restauração, entendemos que devíamos fixar às 23 horas este limite. Contudo, temos bem a noção que não é uma bala de prata, porque não há balas de prata, infelizmente, nesta matéria do combate ao Covid, e que são necessárias medidas complementares. E é por isso que vamos também adotar medidas complementares na limitação da circulação. Nesta imagem que aqui temos, nós podemos identificar quais são as causas, os contextos essenciais de contaminação que têm sido verificados no conjunto dos inquéritos epidemiológicos que têm sido verificados. Como se pode ver, 68% dos contágios ocorrem em meio familiar e em convívio entre familiares. 12% em meio laboral, 8% em lares, 3% nas escolas, 3% no convívio social e 11% nos próprios serviços de saúde. O grosso da contaminação está mesmo nos momentos de convívio familiar, porque naturalmente as pessoas em casa, na sua própria casa, não usam a máscara, porque as pessoas quando se sentem em família sentem-se em segurança e, sobretudo, quando ao fim de semana as famílias mais ou menos alargadas se juntam para, em momentos de convívio, ao almoço ou noutros momentos, temos verificado que são momentos de grande contaminação. É por isso que nos próximos dois fins de semana, vigorará também uma limitação da liberdade de circulação entre as 13 horas de sábado e as 5 horas da manhã do domingo e entre as 13 horas do domingo e as 5 horas de manhã de segunda-feira. Significa que haverá liberdade de circulação nas manhãs de sábado e domingo, mas não haverá liberdade de circulação a partir das 13 horas de sábado e domingo, ou seja, no período da tarde e no período da noite. O objetivo que temos com esta medida é naturalmente permitir que as pessoas possam ter as manhãs livres, possam fazer as suas compras, possam assistir às cerimónias religiosas a que habitualmente assistem, possam passear em família, possam estar com os seus filhos no espaço público, possam ter atividades durante a manhã, mas evitar a todo o custo os convívios que existem a partir da hora do almoço. Perguntarão, mas seria necessário limitar a liberdade de circulação para garantir isso? É a única forma que temos, porque naturalmente não podemos estar na casa de cada uma das pessoas a controlar quem é que as pessoas têm em casa e como é que as pessoas estão ou não estão em casa. A única forma que temos de limitar e de incutir efetivamente no espírito de cada um que temos e que interromper estas práticas durante os próximos 2 fins de semana para procurar conter a expansão desta pandemia é absolutamente essencial. E gostaria de chamar a atenção do seguinte, aliás, na sequência do que disse ontem o Sr. Presidente da República. O esforço que temos de fazer agora é fundamental para conter o crescimento desta pandemia. Se quisermos para voltar a utilizar a mesma linguagem que utilizámos em março, nós temos que conseguir dominar a curva que está exponencial, achatar a curva, entrar num planalto, de forma a podermos conseguir voltar a reduzir o controle desta pandemia. Se não o conseguirmos fazer, iremos estar crescentemente a ter necessidade de adotar mais medidas restritivas e, sobretudo, a comprometer o mês de dezembro. Acho que o objetivo de podermos ter todos um Natal em segurança deve ser a motivação que devemos ter no meio familiar para perceber como este momento é mesmo o momento de fazer um esforço suplementar. Repito, a situação era grave
a 14 de outubro, quando tínhamos 2.000 novos casos por dia. Hoje é muito mais grave, porque temos 6.000 casos por dia. A situação foi muito difícil na primeira vaga, quando tínhamos um número de internados que, no pior dos dias, foi de 1.302 pessoas internadas. Hoje a situação é muito mais exigente, porque temos 2.420 pessoas internadas. Felizmente hoje temos mais capacidade de acolher doentes. Felizmente hoje os nossos profissionais conhecem melhor a doença. Mas há uma coisa sobre a qual nós não podemos ter a menor das dúvidas. Os nossos profissionais são excelentes, mas não conseguirão dar conta do recado se nós não os ajudarmos. E a ajuda que nós podemos dar-lhes é controlarmos a nossa forma de relacionamento na sociedade e conseguirmos controlar esta pandemia. Nós temos que pensar no esforço extraordinário que médicos, enfermeiros, assistentes operacionais, técnicos de diagnóstico, todos aqueles que trabalham no setor da saúde estão a fazer. Os que estão na primeira linha do Covid nos hospitais, os que estão nas funções de rastreio, de atendimento, de seguimento, nos cuidados de saúde, nos centros de cuidados de saúde primários. É um esforço imenso que os nossos profissionais de saúde têm estado a fazer. E nós não temos o direito de não fazermos tudo o que está ao nosso alcance para os ajudar a poderem ter as condições de terem de tratar aqueles que precisam mesmo de tratamento, mas evitar a todo custo sermos mais um que eles têm de tratar. Do recolher obrigatório, estamos todos a ser de alguma forma surpreendidos pela medida, portanto, peço aqui alguma paciência, por favor. Portanto, sobre os dois períodos, o noturno e o dos fins de semana, qual é a moldura penal para quem não obedecer a esta determinação? Sobre o fim de semana, se a partir das 13 horas o comércio está aberto ou está fechado, visto que as pessoas vão estar fechadas em casa. Sobre o período noturno, se existirão transportes públicos, por forma a que, a exceção de quem regressa ou vai para o local de trabalho, possa deslocar-se. Pronto, acho que é isto. E também aqui sobre a requisição, se pensa também recorrer aos privados, para além do setor público que referiu. Certamente há mais perguntas, mas também oportunidade aos outros. Obrigado. Muito bem, nós vamos neste momento começar por utilizar os recursos públicos de que dispomos. São pessoas que estão em condições de poderem desempenhar estas tarefas, que estão impedidas de desempenhar, por serem grupos de risco, as tarefas normais, mas que estão em condições de poderem desempenhar estas tarefas, e vamos começar por os mobilizar. Também os docentes, que estão sem atividade letiva atribuída, e que, portanto, podem ser também mobilizados para este efeito, e é aí que nos concentraremos primeiro. Em segundo lugar, não há qualquer alteração ao horário dos transportes públicos, continuarão a funcionar, e que, naturalmente, assegurarão o transporte a todos aqueles que, como é normal, tenham que ir trabalhar ou tenham que vir do trabalho. Relativamente ao comércio, obviamente, não havendo liberdade de circulação, vai haver necessariamente restrições também à atividade comercial. Queria dar aqui uma palavra, em especial, a todos os empresários da restauração e do comércio. Serão seguramente aqueles que vão ser mais atingidos por estas restrições que vão vigorar nos 2 próximos fins de semana, com a limitação da liberdade de circulação a partir da 1 da tarde. Foi muito a pensar neles que levámos muito tempo a tomar esta decisão, mas tivemos que, em consciência, concluir que, se queremos que efetivamente esta medida tenha um efeito útil, evitando contactos, evitando convívios, evitando a disseminação desta contaminação, nós temos mesmo que determinar que a partir de 1 da tarde as pessoas têm que estar em casa. Naturalmente, os restaurantes vão poder trabalhar
como fizeram nos períodos de confinamento, seja para as refeições, seja para as entregas domiciliárias, seja para o takeaway. Poderão funcionar nessas condições, mas eu sei que é muito limitadora para o setor da restauração, do setor do comércio. Ainda esta semana adotámos um pacote de medidas muito forte, de 1.550 milhões de euros, em grande parte para apoiar as micro e pequenas empresas atingidas por esta pandemia. Nós procuramos o máximo possível equilibrar o menor dano possível na economia com a máxima eficácia no controle da pandemia, mas há danos que não podemos evitar mesmo infligir, sob pena de não conseguimos controlar esta pandemia. Os números são muito claros. A evolução que temos tido desde outubro até agora demonstra que, se nada fizermos, vamos continuar a ter esta situação sem controle e isso será depois pior para todos, também para a restauração e também para o comércio. Sim, a moldura penal. Não disse. O Sr. Primeiro-Ministro não respondeu à questão da moldura penal. Esta medida prevê simplesmente que as forças da autoridade possam reconduzir as pessoas ao domicílio. Vamos ver, a questão não é uma questão penal. A questão não é uma questão de polícia. A questão é uma questão de responsabilidade individual. E essa obrigação existe e essa obrigação tem que ser cumprida. Tenho aqui mais algumas questões, Sr. Primeiro-Ministro. Não percebi bem, está a fazer um bocadinho de interferência, o horário das 23 às 6 horas, de proibição de circulação, é para todo o país ou é só para os... Para os 121 concelhos. E é durante a semana toda ou só ao fim de semana? É durante... Vamos ver. Pois, não... A restrição noturna entre as 23 e as 5 da manhã... Às 6, às 6. Entre as 23 e as 5 da manhã é para toda a semana. Ao fim de semana, vigora uma restrição suplementar, onde em vez de se iniciar às 23 horas, inicia-se às 13 horas a proibição da liberdade de circulação. Bem, o isolamento profilático, pessoas que estão em isolamento profilático, como é que vão fazer, como é que vão trabalhar? Vão fazer telefonemas de casa para fazer os rastreios? Sim, quem está em confinamento profilático já está em casa e, portanto, fará a partir de casa o trabalho de rastreamento. Perceber, o Sr. Primeiro-Ministro falou aqui desta medida nestes 2 próximos fins de semana. Isto não é matar o comércio logo à partida, os restaurantes vão ficar sem ninguém, aos almoços e aos jantares, vai haver mais desemprego, falência de espaços, provavelmente. E queria perguntar também se estas medidas todas que estão também a ser tomadas para, entre aspas, salvar o Natal, se não poderão hipotecar então o primeiro trimestre de 2021. A ver, nós estamos a falar das medidas para 2 fins de semana. Como eu disse aqui, estas medidas atingem diretamente a restauração e diretamente o comércio. Serão seguramente os 2 setores mais atingidos, juntamente com a cultura. A questão é que nós temos de controlar esta pandemia. Nós definimos uma prioridade: preservar a liberdade de estudar e o direito a trabalhar. E por isso tudo temos feito para evitar termos de ter um confinamento geral durante toda a semana. E por isso procuramos restringir ao fim de semana estas limitações. Os custos de não controlar a pandemia serão seguramente muitíssimo maiores. Bom, desde logo para a saúde das pessoas, segundo para o conjunto da sociedade e finalmente para a economia e também para a restauração e também para o comércio. Eu compreendo bem que é uma medida duríssima para estes setores, porque é precisamente nos períodos onde muitas vezes e muitos destes estabelecimentos têm sobretudo a sua maior atividade. Mas como nós sabemos, a única forma eficaz de controlarmos esta pandemia é evitar o contacto social, assegurar a distância entre as pessoas e evitar a multiplicação dos contactos. E isso implica, efetivamente, adotar estas medidas. Estamos a falar dos próximos 2 fins de semana e o que esperamos é que, se todos cumprirmos estritamente estas medidas, nós seguramente conseguimos achatar esta curva, controlar esta pandemia,
poder voltar a entrar numa trajetória descendente e poder retomar níveis de reabertura da economia. José Manuel Mestre da SIC, queria perguntar-lhe, falou aqui no takeaway, isso quer dizer que é uma exceção às limitações de circulação, ou seja, se eu sair para ir buscar comida de takeaway, posso sair. O que eu lhe queria perguntar é que outras exceções há. Vai ser possível passear o cão, fazer atividade física, como no anterior estado de emergência? Vai ser possível atividade política? E também lhe pergunto em relação a isso, se a ideia é, a partir do Sr. Primeiro-Ministro disse que o estado de emergência deveria continuar além destes 15 dias, eu pergunto-lhe se as restrições, se a ideia que saiu deste Conselho de Ministros é prolongá-las pelo menos por mais uma quinzena e, nesse caso, se o Congresso de um partido político, do Partido Comunista Português, estará incluído nestas limitações. Para já penso que estas questões são essenciais. Bom, o takeaway terá que ser feito até as pessoas terão que levantar até à 13h. A entrega ao domicílio pode ser depois da 13h, naturalmente. Segundo lugar, neste momento não estão previstas exceções. A exceção que existe é durante todo o período da manhã de sábado, todo o período da manhã de domingo, onde as pessoas podem naturalmente desenvolver a sua atividade. É uma medida fortemente restritiva da liberdade das pessoas. É uma medida que é essencial para podermos conseguir conter este crescimento que aqui temos. Nós estamos a fazer tudo o que está ao nosso alcance para evitar fazer aquilo que a Irlanda já teve que fazer, foi regressar ao confinamento geral. Estamos a procurar seguir aquilo que, como os outros países europeus estão a fazer, que é encontrar as medidas que, sendo naturalmente muito dolorosas, não são as mais drásticas que podemos tomar, mas são as medidas que são absolutamente essenciais para podermos controlar a pandemia, prevenir que haja mais pessoas doentes e, sobretudo, ajudar aqueles que, neste momento, estão sobrecarregados com as solicitações que têm, não só com os doentes Covid, mas também com os doentes não Covid. E esta é a fase que nós temos que fazer o esforço suplementar para podermos conseguir controlar a pandemia. É agora, não é mais tarde. Como disse ontem o Sr. Presidente da República, é agora neste esforço de novembro que nós vamos ganhar dezembro. E a expectativa de podermos ter todos um Natal tão normal quanto possível. E, sobretudo, não deixarmos continuar a termos mais pessoas infectadas, aumentar o número de internamentos, a pressão sobre as unidades de cuidados intensivos e o número de pessoas que têm vindo a falecer. Nós temos de ter todos bem consciência da gravidade da situação que estamos a viver e é isso que impõe o conjunto destas medidas. Vamos ver, estas medidas são para os 2 próximos fins de semana, para o conjunto destas medidas. Como sabe, o estado de emergência que foi ontem decretado pelo Sr. Presidente da República vigora até o dia 23 e nós, todas as semanas, avaliamos estas medidas e essas medidas vão sendo calibradas em função da evolução da necessidade da pandemia. Infelizmente, desde setembro até agora, todas as medidas que temos vindo a adotar têm vindo a ser cada vez mais restritivas, tendo em conta a evolução que a pandemia tem tido de agravamento constante. Todos ansiamos para chegar àquele momento onde a pandemia está controlada, onde a pandemia pode entrar em regressão e onde podemos começar de novo a aliviar as medidas. O que todos desejamos, seguramente, é o mesmo, é que possa ser o mais rapidamente possível. Sr. Primeiro-Ministro, queria saber se o Governo admite algum encerramento das escolas e, se sim, começar por que grau de ensino e, já agora, se tem o apoio dos partidos que apoiaram o estado de emergência, nomeadamente o PS e o CDS, para este tipo de medidas tão duras como disse. Neste momento não está considerado nenhum encerramento das escolas e, como temos dito sempre desde o início, o objetivo central que temos que ter ao controlar a pandemia é preservar a liberdade de estudar e o direito ao trabalho. E, portanto, garantir que o ano letivo não vai sofrer sobressaltos
e que não há de novo uma interrupção generalizada da atividade profissional que foi dramática para a economia e teve um efeito desastroso sobre o emprego. Aquilo que nós temos que assegurar é que essas medidas têm o menor impacto possível na vida do dia-a-dia das pessoas. Por isso, termos concentrado ao fim de semana este esforço acrescido, também sabendo que, estando agora numa época menos solarenga, mais fria, porventura mais chuvosa, também naturalmente as pessoas tendem a estar mais tempo em casa do que estariam normalmente. Mas com isto não quero em nada diminuir a gravidade destas medidas para as pessoas, o seu impacto em setores como a restauração ou o comércio e a dureza que isto constitui para todos nós. É um esforço que temos de fazer nos próximos 2 fins de semana para podermos ganhar o controle da pandemia e podermos ter a perspectiva de ter um mês de dezembro e uma época natalícia mais próxima daquilo que é o nosso habitual. Desculpe. Conta com o apoio político dos partidos que apoiaram o estado de emergência? A ver, o decreto do Sr. Presidente da República era, como sabe, era um decreto muito limitado no seu âmbito, designadamente prevendo expressamente, que era a possibilidade da limitação da circulação em certas horas do dia, quer em certos dias da semana. E por isso, as medidas que adotamos de regulamentação do decreto do Sr. Presidente da República contêm-se nos estritos limites daquilo que é o estado de emergência e entrarão em vigor amanhã, ao mesmo tempo que entrará em vigor o decreto do Sr. Presidente da República sobre o estado de emergência. E aquilo que desejamos é que elas possam cessar tão rapidamente quanto possível, mas vigorarão pelo tempo que forem necessárias. A opção que fizemos foi num âmbito limitado do estado de emergência, com a possibilidade de ser estendido no tempo em função das necessidades. Como da nossa parte sempre dissemos, utilizaremos com a maior parcimónia possível aquilo que são os poderes que nos são conferidos pelo estado de emergência e que o vemos sobretudo com uma natureza preventiva para prevenir o agravamento desta pandemia. Neste momento temos que assumir que não tem só uma natureza preventiva, mas tem uma natureza que tem que ser efetiva no controle e regressão da pandemia. E isso é absolutamente decisivo para apoiar os nossos profissionais e apoiar o Serviço Nacional de Saúde. Boa noite, João Trugal, da Antena 1. Uma questão é que se pergunta se reconhece de alguma maneira que este confinamento, esta medida restritiva ao fim de semana, é claramente mais forte, é um confinamento mais forte do que aquele que existiu em qualquer momento em março e abril, dado que, por exemplo, a questão do takeaway estava disponível ao almoço e ao jantar, agora não está. Está perfeitamente disponível a entrega domiciliária. Mas os restaurantes não podem estar abertos para takeaway ou jantar? Não, os restaurantes estarão seguramente a funcionar para poderem servir. As pessoas é que não se podem deslocar ao restaurante, mas os restaurantes podem fazer a entrega domiciliária das refeições. Mas, de qualquer forma, será um confinamento mais forte. Outra questão que eu lhe queria colocar é se, relativamente à questão dos testes e do controle de temperatura, abre-se essa possibilidade, mas não se obriga nenhuma das instituições ou espaços a realizar esses testes, certo? Certo. Neste momento não há nenhuma obrigação, salvo se a Direção-Geral de Saúde vier a impor essa obrigação. Quanto à comparação entre este estado de emergência e o anterior, eu diria que este estado de emergência tem medidas mais intensivas ao sábado e ao domingo e menos intensivas nos restantes dias da semana para preservar que o ano letivo decorre sem sobressaltos e que não há uma descontinuidade da atividade económica e laboral durante toda a semana. Olá, muito boa noite, Sônia Martins da Renascença. Eu gostava de perguntar, das minhas contas, creio que na próxima semana será feita uma revisão quinzenal das medidas. Eu gostava de saber se há algum tipo de previsão de estes 121 concelhos que vão ser afetados pela limitação de circulação, se esse número, a tendência é para aumentar e se o segundo fim de semana
delimitação já vai apanhar mais concelhos e quantos, se há algum tipo de previsão, por favor. Obrigada. Muito bem, como sabe, nós na semana passada adotámos uma metodologia que eu julgo que é uma metodologia importante, clara e objetiva para se poder compreender as medidas que são adotadas, que é um critério que não é geral para todo o país, mas que é diferenciado pela taxa de incidência em cada um dos concelhos. E para que não houvesse discussão sobre qual era o limiar do nível de contaminação de risco mais elevado, adotámos o critério internacional fixado pela Entidade Europeia de Controlo da Doença. 240 casos acumulados por 100 mil habitantes nos 14 dias anteriores. Como dissemos nessa altura, essa lista seria revista de 15 em 15 dias. Naturalmente tememos que em cada 15 dias haja mais concelhos a entrar e temos a esperança que a cada 15 dias haja concelhos a sair. Nessa altura também propusemos ao Sr. Presidente da República que fosse decretado o estado de emergência. Foi esse processo que decorreu ao longo da semana, em que o Sr. Presidente da República deu a oportunidade de ouvir os parceiros sociais, os partidos políticos, ouvir o Governo, propor à Assembleia da República um decreto, a Assembleia da República autorizar esse decreto entrou, foi ontem assinado, entrará em vigor daqui a 24 horas, e aquilo que nos competia hoje fazer era regulamentar o decreto do Sr. Presidente da República. Isso, obviamente, não substitui o compromisso que temos e o calendário que temos definido de cada 15 dias fazermos a avaliação da situação epidemiológica nos diferentes concelhos. Esses dados são públicos e, portanto, na próxima quinta-feira iremos fazer essa reavaliação. E em função dessa reavaliação, nós seguramente haverá concelhos que estão na lista dos 121 e que saíram da lista, haverá concelhos que estão fora da lista e que infelizmente entrarão na lista. Por outro lado, tem-se verificado ao longo destes 15 dias uma evolução muito diferenciada na situação epidemiológica no conjunto destes 121 concelhos. E por isso pode vir a justificar-se, não estou a antecipar, mas pode vir a justificar-se que nessa quinta-feira, na próxima quinta-feira, nós adotemos já medidas diferenciadas para os diferentes concelhos. Eu chamo a atenção que, por exemplo, o caso mais grave, que é o caso de Passos de Ferreira, tem um nível de uma taxa de incidência de mais de 4 mil casos acumulados por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, o que é uma situação objetivamente muito diferente de um concelho que tem nos 240. E, portanto, vamos muito provavelmente ter que adotar medidas mais diferenciadas para estes concelhos que têm níveis de incidência muitíssimo mais elevado que os outros. Boa noite, Sr. Primeiro-Ministro. Judite Muniz e Sousa, da TSF. Queria só insistir na pergunta do General Mestre sobre a atividade política, lembrando que daqui a 2 semanas está prevista o Congresso do PCP e se estas medidas vão ou não implicar alguma dificuldade na realização desse Congresso, que penso que também estará a ser trabalhado em termos virtuais. Depois gostaria de saber sobre os testes, quando e se a Direção-Geral de Saúde vier a considerar necessário realizar testes no acesso aos lares, às prisões e às escolas, como referiu, se os testes serão fornecidos e que validade é que terão. E, por outro lado, se estes 2 fins de semana, com estas restrições, se implicarão também a restrição em termos de atividades desportivas, nomeadamente no campeonato de futebol, e em termos culturais, o que é que poderá ser feito para compensar por eventuais perdas nestes 2 fins de semana de eventos já programados? Bom, são muitas questões. Primeiro, não vou falar sobre o que acontecerá depois dos próximos 2 fins de semana, porque estas medidas só se aplicam nestes próximos 2 fins de semana e, aliás, o atual período do estado de emergência termina no próximo dia 23. Segundo lugar, quanto aos testes, os testes, uns serão disponibilizados, outros não têm que ser, podem ser adquiridos. Como disse, salvo indicação da Direção-Geral de Saúde, eles não são obrigatórios, e se vierem a ser obrigatórios, necessariamente terão que ser disponibilizados. Relativamente ao conjunto destas restrições, como sabe, nós temos adotado um conjunto de medidas de apoio aos setores económicos.
Essas medidas têm procurado compensar aquilo que não é compensar, vamos ser rigorosos, mitigar os impactos extremamente negativos que o conjunto destas medidas têm tido na atividade económica e, em particular, no emprego, e que se somam às medidas que temos de apoio à retoma que sucederam ao layoff para apoiar a manutenção dos postos de trabalho, e este conjunto de medidas foram adotadas esta semana, prevêem, aliás, um conjunto de subvenções a título a fundo perdido, entre 7.500 euros e 40.000 euros, consoante a dimensão da empresa, prevê um conjunto de linhas de crédito, 20% das quais podem ser convertidas também a fundo perdido, mas, repito, isto é um conjunto de medidas muito duras, indiscutivelmente, que são adotadas para estes 2 fins de semana. Eu recordo que, quando vivemos a situação do anterior estado de emergência, a restauração esteve pura e simplesmente proibida de funcionar com portas abertas a qualquer hora do dia e a qualquer dia da semana. Só podia fazer takeaway ou entrega ao domicílio. Desta vez, as medidas que estamos a adotar, e para estes 121 concelhos, são medidas que são limitadas ao sábado e ao domingo, mantendo-se normalmente a atividade durante toda a semana. E tivemos, aliás, a preocupação de estabelecer o início da limitação de circulação a partir das 23 horas, tendo em conta que o período de funcionamento da restauração vai até às 22h30, de forma a poder dar algum tempo para que as pessoas possam usar os serviços de restauração e ainda poderem regressar a tempo e horas à sua casa. Agora, se me pergunta se estas são medidas boas para a restauração, não. Estas medidas são péssimas para a restauração, são péssimas para o comércio, são muito duras para todos nós, para todas as pessoas, que vão ter fortes limitações na sua liberdade de circulação, mas são medidas que consideramos em consciência que são as medidas necessárias, diria mesmo essenciais, para procurarmos controlar esta pandemia sem decretar um novo confinamento geral, e são medidas absolutamente imprescindíveis para apoiarmos o esforço extraordinário que os profissionais de saúde estão a fazer, seja nos hospitais, seja nos centros de saúde, para responder a esta necessidade. Já tive aqui a oportunidade de dizer na última conferência de imprensa, eu percebo que as pessoas se sintam cansadas e fatigadas com esta pandemia. Agora, imaginem como se sentiriam se tivessem a fazer os serviços que os nossos profissionais de saúde estão a fazer para tratar os doentes que diariamente têm de tratar. Quem se sente cansado não tem direito a sentir-se cansado. Tem que sentir que tem o dever de apoiar aqueles que estão a dar o melhor para tratar quem está doente, e a melhor ajuda que temos a dar é não ficarmos doentes e tudo fazermos para não transmitir a doença a outros. Isso implica necessariamente restrições, e neste momento restrições acrescidas para as próximas 2 semanas. E, como disse há um ano, esperava que aquele estado de emergência fosse o único das nossas vidas, mas também disse que nunca teria o menor rebuço ou medo em termos de recuar e adotar as medidas que fossem necessárias se a dinâmica da pandemia assim o impusesse. Assim o impõe, a saúde acima de tudo, e temos que salvar a saúde de quem está em risco de estar doente. Boa noite. Deixe-me só perguntar, à margem deste Conselho de Ministros, a primeira reação à eleição de Joe Biden para Presidente dos Estados Unidos é uma nova página que se abre nas relações também com Portugal e o mundo? Bom, já tive a oportunidade de fazer uma mensagem pública, de felicitar o Presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, e transmitir a vontade não só de incrementar as nossas relações bilaterais, como que seja uma nova oportunidade para uma nova época nas relações transatlânticas e para podermos em conjunto trabalhar nos grandes desafios globais. O combate às alterações climáticas, a defesa da democracia, o progresso e a paz em todo o mundo. Felicidades ao novo Presidente dos Estados Unidos. Boa noite.